Eu estava falando, esse frio não é para baianos como eu. Tomara que eu pregue com fogo hoje, para me aquecer e a nós. Mas vamos a Gálatas 6. Vamos fazer uma oração antes. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento onde vamos ouvir a sua palavra, por todo esse culto que queremos oferecer ao Senhor, Pai. Muito obrigado porque é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que sustenta toda a natureza e todo o universo ao nosso redor, Pai. Queremos aprender a adorar o Senhor, de maneira que deixe o Senhor feliz, Deus. Um dia queremos te encontrar face a face, queremos ouvir do Senhor as palavras muito bem, servo bom e fiel. Queremos ir gozado tudo que o Senhor preparou para nós, antes mesmo de nos criarmos, Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Gálatas 6. Na semana passada a gente foi visitar Salvador. Eu sou de Salvador, a gente foi passar um tempinho lá com minha família, já não íamos há um tempo. Depois a gente voltou, aí eu fui a Brasília trabalhar, terça e quarta. Lá em Brasília, um casal de amigos meus me chamou para conversar, queriam abrir o coração. Um casal muito querido de amigos. Aí no dia seguinte, um outro amigo me chamou, queria abrir o coração também. Ele me contou um caso tão engraçado, eu vou contar para vocês aqui com a permissão dele. Mas ele foi visitar Cancún com a família. Ele e as crianças. E aí estava lá em Cancún, paraíso. Aí ele teve que mudar de hotel porque deu um problema, foi para outro hotel. Quando chegou no outro hotel, o quarto não estava pronto, ele já estava irritado com as situações, aí ficou brigando lá com o atendente. E o cara, puxa, perdão, não está pronto ainda, mas daqui a pouco vai estar. E ele, inconsolável. Aí o atendente falou para ele, amigo, você está aqui em Cancún, com a sua família, de férias. Eu estou aqui trabalhando, daria tudo para poder estar de férias, nesse hotel maravilhoso. Por que você não vai dar um passeio pelo hotel e volta daqui a pouco, seu quarto vai estar pronto? E aí ele pensando, poxa, eu me sentia como Balaão, quando a mula estava falando com ele, dando uma lição. E eu sabia que ele estava certo em cada palavra, mas eu não queria aceitar. Mas aí ele foi, seguiu o conselho do atendente, foi passear um pouquinho. Todas as pessoas ao nosso redor têm muitas necessidades, não? Esses amigos meus estavam lá abrindo o coração, precisavam falar de coisas que aconteceram, que deixaram eles tristes ou chateados, queriam um ouvido para ouvir as situações difíceis que eles estavam passando, conselhos, direção, para poder ter uma perspectiva diferente sobre tudo que acontece. E assim é a nossa vida, não? Nós temos inúmeras necessidades. Doenças, nós temos necessidades físicas. A Cláudia está com diverticulite. 2 semanas atrás estava no hospital, passou vários dias lá. O Flávio e as meninas, coitados, sem almoço. Ou então nas mãos do almoço do Flávio, o que, né, não é uma boa notícia. Aí a gente chama eles para vir almoçar lá em casa, os 2 dias. Há 3 semanas eu tive que fazer uma endoscopia. Eu estou com refluxo que não para. E aí fui lá fazer uma endoscopia. O Denilson estava aqui em casa, o Denilson lá de Brasília. Ele me acompanhou ao médico. Nós todos temos doenças. A gente precisa de amparo físico, de uma comida, de uma companhia, de alguém que vai nos levar até o médico e nos pegar. A gente tem necessidades emocionais também. Nos sentimos sozinhos às vezes, não? A gente quer companhia. Às vezes a gente está triste e quer alguém para falar da nossa tristeza. Nem tanto para resolver nossos problemas, mas só para a gente compartilhar. E às vezes a gente está feliz. A gente, né, quer falar com alguém também o que está deixando a gente feliz. Uma alegria sozinho não é uma alegria tão grande assim, na é verdade? A gente tem necessidades materiais, financeiras. Outro dia uma irmã de um outro setor da nossa igreja estava com problemas com o financiamento do apartamento dela e estava quase sendo tomado o apartamento dela. E ela expôs isso para os irmãos. Os irmãos fizeram uma vaquinha e conseguiram levantar vários milhares de reais para ajudar essa irmã a não perder o apartamento. Porque a gente passa por necessidades financeiras. E assim caminha a vida. Todos nós temos muitas necessidades. Ontem, nossa igreja em casa foi a um orfanato. A gente passou a semana ensinando os nossos filhos sobre como chegar lá, sobre ter um coração de dividir com as outras crianças. Cada uma levou um brinquedo seu para poder dar para as crianças. Mas você chega lá e você vê a maior necessidade das crianças é companhia. Elas querem alguém para brincar. E foi tão especial a gente passar um tempo lá com a nossa igreja em casa, podendo servir aquelas crianças e aqueles cuidadores também.
Pensa em todo tipo de ajuda que existe no mundo. Nesse mesmo momento, quantas pessoas não estão ajudando alguém? Quantas organizações não estão dando dinheiro para outros lugares? Quantas necessidades diversas não estão sendo atendidas ao redor do mundo? Apesar do mundo ser um lugar meio sombrio, perigoso e às vezes negativo, é inegável que muita ajuda é dada. Na verdade, muitas necessidades são dispensadas, são atendidas e nutridas. No entanto, há um tipo de necessidade que segue sem muita atenção nesse mundo. E é dessa necessidade que nós vamos falar hoje. Vamos lá em Gálatas 6 e vamos ler no versículos 1 e 2. A Bíblia fala assim. Todo mundo lá? Gálatas 6? Eu de propósito não quis colocar essas escrituras aqui na tela para a gente não perder o ótimo hábito de abrir nossas Bíblias, amém? Então vamos abri-las. Se você não sabe onde é Gálatas, peça ajuda de alguém ao seu lado que alguém vai te ajudar. Gálatas 6:1 fala assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Bem, o que é isso que Paulo está chamando os cristãos a fazer? Essa carta foi escrita para pessoas que já eram cristãs, que já tinham aceitado Jesus em sua vida e que estavam vivendo como discípulos. Será que Paulo está chamando os cristãos a suprirem as necessidades materiais uns dos outros, quando ele fala levem os fardos pesados uns dos outros? Será que Paulo estava chamando os cristãos a suprir as necessidades emocionais que todos nós temos, para ser um ouvido, para ser uma fonte de ajuda emocional? Será que ele estava chamando os irmãos a tirarem dinheiro do bolso e ir ajudar pessoas que estavam com necessidades financeiras? Bem, eu não tenho dúvida de que todas essas necessidades estão inclusas em carregar os fardos pesados uns dos outros. Porque quando a gente passa por esse tipo de necessidade, ela é pesada para nós. Na verdade, quando falta dinheiro para uma emergência, quando a gente está sofrendo emocionalmente, todos nós aceitamos e queremos ajuda. Mas será que é disso que esses versículos estão falando principalmente? Vamos analisar o contexto? Quando a gente lê uma escritura, sempre precisa voltar alguns versículos antes, alguns versículos depois, para a gente entender o contexto daquilo que está sendo falado. Qual era a necessidade, qual era a situação que estava acontecendo naquela época. Para que a gente consiga, entendendo essa situação, poder aplicar essa escritura para os nossos dias de hoje, onde a gente vive num contexto diferente, num momento histórico diferente desses irmãos. Olha aqui os últimos versículos de Gálatas 5, no versículo 19. Do que falam esses versículos? Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. No versículo 26. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Paulo está falando nesse trecho de sua carta sobre pecado. Paulo está falando, olha, a natureza humana, naturalmente, o que a gente produz são coisas ruins, são coisas que machucam a nós mesmos e machucam os outros também. Ele fala no versículo 26, parem de se atacar, parem de se devorar uns aos outros. De alguma forma, os Gálatas não estavam conseguindo ter boas amizades entre eles. E Paulo está lidando com essa situação, está falando de pecado na vida deles. Aí no versículo 1 de Gálatas 6, ele fala, olha, se algum irmão for surpreendido em pecado, ou seja, o assunto de Gálatas 1 e de Gálatas 2, de Gálatas 6, 1 e 2, é pecado. O contexto no qual a gente deve levar os fardos pesados uns dos outros, está falando de pecado. E é disso que tratam esses versículos principalmente. Nós precisamos levar os fardos pesados uns dos outros quando a gente peca, quando a gente vê um ao outro fazendo algo que desagrada a Deus. Sem dúvida, a responsabilidade principal é da pessoa. Mas nós como irmãos, ou nós como amigos de alguém que a gente deseja que conheça Deus, nós temos uma corresponsabilidade.
nós temos uma responsabilidade de ir, de ajudar a pessoa que a gente ama a levar o fardo pesado do pecado. Fardo pesado. É assim que as Escrituras caracterizam o pecado. Tem uma música que eu adorava quando eu era criança, e eu canto para os meus filhos também, eles adoram. Aquela dos saltimbancos, do jumento, você conhece? Jumento não é, jumento não é. Aí começa a falar o pão, a farinha, feijão, carne seca, quem é que carrega? Que é a mula, né, que faz isso. Ela carrega um fardo pesado, e aí uma hora ela se rebela e foge do Senhor. Mas a gente não está falando do fardo pesado, desse tipo de fardo pesado. A gente está falando sobre algo que é muito mais pesado do que botar um monte de peso em nossas costas. A dor da imoralidade. De você sentir vazio, se sentir sujo e usado com seu corpo. Ou sabendo que você foi feito para algo mais nobre do que simplesmente ter casos sexuais e não ter nenhum segmento depois disso. A prisão da amargura, da falta de perdão. Você às vezes até quer perdoar, mas você não consegue tirar da mente as coisas que as pessoas fizeram contra você. E isso te angustia, isso te corrói. E você precisa viver e vive na prisão, sem conseguir se libertar da falta de perdão. O veneno do egoísmo. No mundo que é materialmente cada vez mais abençoado como o nosso, onde as pessoas têm cada vez mais coisas. No Brasil, que milhões de pessoas saíram da miséria. As pessoas cada vez mais envenenadas e mais focalizadas em si mesmo. Mais pensando o que eu quero, o que eu preciso. E como se estivessem tomando uma dose de veneno. Porque em vez de estarem mais felizes, estão mais tristes. Porque estão envenenadas por só pensarem em si mesmas. A destruição da desonestidade. Do jeitinho brasileiro, não? Se não dá para fazer da forma certa, vamos achar um jeitinho. Vamos virar a coisa aqui um pouquinho. Vamos entortar para eu conseguir o que eu quero, afinal de contas. Não vai trazer tanta consequência ruim assim. E aos poucos, e com um jeitinho, a gente vai destruindo nosso caráter junto com isso. A gente vai dando um pouco da nossa alma quando a gente consegue algo de uma maneira que não é a maneira correta, que não é a maneira certa. Essas coisas a Bíblia chama de fardo pesado. Porque destroem muito mais do que o nosso conforto material. Destroem o futuro da nossa alma. E trazem um peso insustentável para a nossa alma. Para a nossa consciência. Algo que torna difícil a gente dormir a cada dia, se sentindo feliz e se sentindo em paz. E as Escrituras nos chamam a nos envolver de corpo e alma, para ajudar uns aos outros a lidar com esse fardo pesado. Para entrar nessas situações e ajudar a tornar mais fácil carregar esse fardo. O nível de envolvimento que as Escrituras nos chamam a ter aqui é tão grande, que Paulo fala, olha, quando a gente vai ajudar um ao outro, cuide para você mesmo não ser tentado. Ou seja, a gente vai se envolver de uma maneira tão próxima com os pecados uns dos outros, que a gente vai ser exposto ao perigo de ser tentado com a mesma coisa que o irmão está pecando. É esse o envolvimento que precisa existir em nossas vidas, como discípulos de Jesus. Se o pecado de alguém é ter inveja de outras pessoas, a gente vai entrar nos detalhes dessa inveja e cavar o que está acontecendo no coração de uma maneira tão profunda que a gente também vai correr o risco de ser contaminado pela amargura do irmão. Se o pecado de alguém for imoralidade, a gente vai, ao se envolver, talvez ouvir coisas que a gente não queria ouvir e ser tentado com nossa própria imoralidade. E por isso Jesus fala, olha, cuidado. Porque o envolvimento necessário para a gente conseguir ajudar um ao outro a carregar esse fardo é grande, é intenso. Mas ainda assim nós somos chamados a fazer isso. E quando a gente faz isso, Paulo fala, a gente cumpre a lei de Cristo. E esse é o encorajamento para a gente carregar os fardos pesados uns dos outros. E aí a gente se pergunta, por que carregar os fardos pesados cumpre a lei de Cristo? Afinal de contas, o que é essa lei de Cristo? Será que é o mandamento de amar uns aos outros como Ele nos amou? Isso foi um mandamento claro de Jesus. Será que é essa a lei de Cristo? Bem, Paulo provavelmente quer dizer algo um pouco mais profundo do que simplesmente um mandamento que Jesus deu para nós.
A gente se refere à palavra lei dessa mesma forma, não? Quando a gente fala lei da gravidade, ó, obedeça a lei da gravidade. Tem alguma coisa que a gente pode obedecer na lei da gravidade? Tem algum mandamento que você vai sair daqui e falar, eu vou obedecer? Mandamento número 1 é qual? A gente sabe, lei da gravidade é um princípio, né? A gente sabe que se a gente largar algo, vai cair. A gravidade vai exercer sua força. É o princípio da gravidade que a gente tem em mente quando a gente se refere à lei da gravidade. Outra lei que a gente fala, lei da colheita. Se você plantar determinadas coisas, vai nascer, né? Se você plantar a semente de um abacate, vai nascer em algum momento. O que a gente planta, a gente colhe. Essa é uma lei. Mas, de novo, não tem nada para ser obedecido na lei da colheita. É um princípio. O princípio diz que, olha, plantando, vai nascer aquilo que você planta. E Paulo está se referindo à lei de Cristo nesse princípio. Paulo está falando, cumpram, dessa forma vocês vão cumprir a lei de Cristo. Dessas formas vocês vão obedecer ao princípio de Cristo. Aquilo que regulava tudo aquilo que Jesus fazia nesse mundo. Aquilo que era o norte de Jesus Cristo. À medida em que ele interagia com as pessoas. A lei de Cristo sempre foi carregar os fardos pesados uns dos outros. Na verdade, até antes de Jesus vir, o Espírito de Deus sempre foi, eu vou ajudar os meus filhos a carregar o fardo pesado dos seus pecados. Quer ver? Vamos acompanhar comigo aqui na tela. Em Gênesis 12, versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Sabe, Deus livrou Abrão da idolatria, de uma situação onde a família dele e o povo ao seu redor vivia em idolatria. Já pensou viver adorando a um Deus falso, fazendo orações e colocando a sua esperança em alguém que não é real, que não tem poder para responder às suas orações, que você pode sacrificar e pode dar algo para ele, mas vai ser como se não fosse, porque é falso? Já pensou na amargura e na frustração de colocar sua esperança em algo que não tem poder? E de viver dia após dia, ano após ano, adorando algo que não existe? Deus sentiu a dor de Abraão e foi e livrou ele do fardo pesado da idolatria. Séculos depois, em Êxodo 3, disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Deus livrou os hebreus da carga pesada de viverem sob a escravidão. Já pensou viver sem liberdade? Sem o direito de escolher para onde você quer ir ou vir? Mesmo que seja uma escolha ruim, onde o ambiente, onde você é só uma coisa, um objeto que está sendo usado para o fim de outra pessoa, mas que não tem o seu bem em mente. Deus foi lá e livrou os hebreus do fardo pesado da escravidão. Em 1 Samuel 15, versículo 28, e Samuel lhe disse a Saul, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e o entregou a alguém que é melhor que você. Saul era o rei de Israel e já o era há alguns anos. E não liderava Israel para Deus. Pensava mais em si mesmo do que nos outros. Tinha mais em mente o seu status e se preocupava mais com suas próprias coisas do que com o bem do povo que ele liderava. E Deus foi lá e livrou os israelitas da carga pesada de viver sob a liderança ímpia de um homem. Já imaginou viver debaixo da liderança de alguém que é orgulhoso, alguém que é egoísta, que não pensa em você em primeiro lugar, mas que pensa mais em si mesmo? Alguém que não sabia inspirar as pessoas, mas as oprimia e as forçava a fazer coisas que elas não queriam fazer de livre vontade? Deus livrou os israelitas do fardo pesado da liderança ruim. Muitos séculos depois, Jesus pisando aqui na terra, ele falou em Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Sabe, Jesus quer nos livrar das nossas cargas pesadas. Se você se sente hoje sobrecarregado,
Não importa se você já é um discípulo ou se você está ouvindo algo sobre Jesus pela primeira vez em sua vida. Deus quer livrar você das suas cargas pesadas. Deus não quer, por meio do cristianismo, acrescentar cargas à nossa vida. Apesar de haver mandamentos, apesar de haver direções, esses mandamentos têm como fim tirar a carga de nossas vidas. Essa é a história da humanidade. Deus buscando livrar o homem das suas cargas pesadas, dos seus fardos. Às vezes as pessoas criticam o cristianismo, dizendo, os cristãos são fracos, cristianismo é coisa de fraco. É a religião dos doentes, dos que estão sem esperança nesse mundo, dos que não têm honra, dos que não conseguiram coisas boas nesse mundo. É a religião dos que reconhecem que estão sobrecarregados, que não conseguem viver. É um amuleto para os que não conseguem viver a vida fortes e de outra maneira. E sabe, cristianismo é a religião, é a religação com Deus dos fracos. E não há nada para nós termos vergonha nessa afirmação. Cristianismo é a religião para os que reconhecem que estão sobrecarregados. Cristianismo é a religião para os que têm medo da morte e vão encontrar em Cristo a livração do medo da morte. Cristianismo é a religião dos que estão sem esperança e que em Cristo vão encontrar a esperança da vida eterna. Cristianismo é a religião dos que estão vazios nesse mundo. E em Cristo nós vamos encontrar algo que vai nos preencher. Não precisamos ter medo e vergonha de afirmar essas coisas. E ajudar nossos amigos que ainda não reconhecem essas coisas. E dar tempo para que Deus trabalhe em suas vidas, para que eles também reconheçam. E um dia, por meio da ação do Espírito e por meio do nosso bom exemplo, eles possam vir a conhecer a maravilha do que nós conhecemos. Amém? Jesus Cristo ama nos livrar dos nossos fardos pesados. E é por isso que quando a gente carrega os fardos pesados uns dos outros, a gente cumpre a lei de Cristo. Porque é o que Jesus faz. É o que norteava a sua vida. E por isso, quando a gente imita Ele, a gente está vivendo de acordo com como Ele viveu nessa terra. A gente está imitando o caráter de Deus. E faz todo sentido carregarmos os fardos pesados uns dos outros. Amém? Deus é o grande responsável por carregar. E Ele delega essa responsabilidade a nós. Ele nos chama a responsabilidade de falar, eu quero ajudar a carregar os seus fardos pesados, e os seus, e os meus, e os nossos. Mas sabe, eu vou usar você como instrumento. Vai lá, ajuda seu irmão. Porque eu quero carregar os fardos pesados dele. E você tem o que é necessário para ajudar. Você pode, você consegue fazer isso. Como a gente pode carregar os fardos pesados uns dos outros? Bem, primeira coisa, a gente precisa fazer isso com oração. Paulo fala que, olha, vocês que são espirituais, ou seja, Paulo está falando, carregar os fardos pesados uns dos outros tem a ver com espiritualidade, tem a ver com ligação com Deus. Se a gente não estiver ligados a Deus, os fardos pesados uns dos outros só vão pesar nossas vidas, só vão tornar quase que impossível a gente ouvir e a gente tentar ajudar o outro. A gente precisa orar e se ligar a Deus para a gente conseguir realmente ajudar uns aos outros. Se aventurar na vida de um irmão ou de um amigo nosso e tentar entrar nos detalhes do pecado, sem a gente se ligar a Deus, sem a gente estar andando com Deus, é algo quase que irresponsável. E pode machucar as pessoas mais do que ajudar, apesar da gente ter a boa intenção de ajudar. Mesmo que a gente tenha a convicção de que alguém esteja em pecado, se a gente for tentar ajudar sem ser espiritual, a gente pode causar mais dano do que ajudar. A gente precisa da sabedoria para ajudar uns aos outros, não? E Tiago 1, versículo 5, fala que quem não tem sabedoria deve pedir a Deus. E Deus vai dar sabedoria. Mas, ou seja, para ajudar uns aos outros, a gente precisa orar bastante. Segundo passo que a gente pode dar para conseguir carregar os fardos pesados uns dos outros, a gente pode ouvir e compreender o que está acontecendo na vida de nossos irmãos. Sabe, fazer perguntas é algo mágico e realmente elucida muitas situações. Esclarecer os fatos, perguntar, tentar entender realmente antes de dar qualquer conselho, qualquer instrução, entender o que está realmente acontecendo.
entender o que a pessoa está sentindo, o que ela está pensando, o que ela acha sobre o pecado dela, antes de você dar o seu veredito sobre o que você acha. Provérbios 18, versículo 13, fala que quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Sabe, o primeiro passo para a gente, depois de orar, depois de buscar a ajuda de Deus, a gente precisa buscar entender o que está acontecendo na vida do irmão. Não é bom, irmãos, querer dar direções antes de entender. Porque o que acontece? Se você começa a falar, você perde a chance de se conectar. Apesar do seu conselho ser bom e de você ter algo que realmente pode ajudar, a pessoa que está ouvindo não se sente conectada a você. E aí, apesar do seu conselho ser bom, não ajuda. Porque a pessoa, na verdade, pode até atrapalhar, porque ela sente, puxa, esse daí não se importa comigo. Ele não se interessa por minha vida. Você está lá tirando do seu tempo, tirando da sua energia, e a outra pessoa pode até sair achando que você não se importa com ela. É um péssimo investimento. Mas quando a gente ouve, muitas vezes só o ouvir já cura muita coisa, já alivia o fardo. Porque às vezes o que a gente precisa é de alguém ouvindo a nós. Mas mesmo que isso não seja suficiente, abre o caminho para a nossa instrução, para a nossa direção uns para os outros. A gente também deve carregar os fardos pesados uns dos outros com mansidão. Paulo diz aqui, para a gente restaurar o irmão com mansidão. A gente aprendeu há alguns meses, não, que mansidão tem a ver com controlar o nosso espírito, controlar as nossas paixões. E esse termo mansidão aqui é aquele termo, praotes. Ele também era um termo usado pelos cirurgiões gregos para descrever como que ossos quebrados deviam ser realinhados. Quando a gente tenta consertar algo que está quebrado, se a gente não faz isso com mansidão, a gente pode causar mais dano do que ajuda. Eu aprendi isso com meu filho, João Marcos. Tem 5 anos, a mansidão ainda não é a grande força dele. E quando ele come, ele deixa um anel ao redor dele de grãos de arroz, feijão e outros elementos. E em algum momento eu decidi, eu e a Ana, não, ele já é grande o suficiente para, no mínimo, catar essa comida. E isso vai ajudá-lo a ter modos na mesa. E aí a gente falou, filho, agora você vai sair, você vai catar todos esses grãos de arroz que estão aqui ao seu lado. E aí depois de pestanejar um pouquinho, ele acabou cedendo, não, tá bom. Mas aí as primeiras vezes eu falava, meu Deus, que terror, porque ele ia lá e ele botava a mão, aí o arroz grudava no chão, e depois dava mais trabalho pra gente, porque agora a gente precisa raspar o arroz aqui do chão, porque ele tentou fazer isso sem mansidão, ou seja, piorou uma situação que já estava ruim. Mas ele está aprendendo, ele já cata, ainda deixa o anel de arroz, mas já cata sem grudar no chão. Mas sabe, ainda que o pecado deva ser tratado com seriedade, radicalismo, nada justifica um espírito ríspido à medida em que a gente busca ajudar um ao outro. Nós podemos ser radicais e podemos ser sérios e devemos ser sérios com o pecado. Mas isso não quer dizer que devemos faltar com mansidão um para com o outro. A gente deve sempre ter muita paciência uns para com os outros. A gente também deve carregar os fardos pesados uns dos outros usando as escrituras. São dela que vem o poder. É dela que vem a ajuda que a gente precisa. São as escrituras que nos treinam. São as escrituras que nos corrigem. Não é a nossa opinião. A minha opinião é válida, como alguém que é um discípulo. A sua opinião é válida, mas não tem autoridade. A autoridade só vem de Deus. E a gente só tem autoridade em nossas palavras quando a gente está comunicando a vontade de Deus uns para os outros. Por isso a gente deve buscar usar menos as palavras, eu acho que você, e se esforçar para achar uma escritura que corrobore nosso pensamento. E se a gente não acha, talvez seja o momento da gente parar e pensar e orar primeiro. E buscar conselhos. Talvez a gente realmente esteja certo, e a gente só não esteja conseguindo achar a escritura. Mas talvez a gente não esteja certo. E a gente esteja achando algo que não é bíblico, que não é a vontade de Deus. E aí a gente deve refrear e talvez até expressar a opinião, mas deixar claro, é uma opinião. Não quer dizer que está certo ou que está errado. A gente também deve ajudar a carregar os fardos pesados uns aos outros, ajudando os irmãos a verem seu próprio coração. Esse passo é tão importante.
As pessoas precisam enxergar que elas estão em pecado. Não adianta você só enxergar. Você enxergar ajuda, porque você está indo lá oferecer ajuda. Mas a pessoa precisa enxergar que ela está em pecado. E isso a gente pode ajudar a pessoa fazendo perguntas. Você enxerga, lendo escrituras, mostrando exemplos de outras pessoas que caíram no mesmo pecado. Mas até que a pessoa enxergue que ela está em pecado, pouco benefício vai resultar. Porque a gente não vai conseguir. No máximo, ela pode até fazer alguma coisa, mas porque você está falando. Não é da convicção dela de que ela precisa mudar ou de que ela precisa se arrepender de algo. E sem dúvida, há um momento em que, às vezes, a gente não enxerga e a gente precisa de ajuda de mais irmãos. Mateus 18 descreve isso. Se eu estou tentando ajudar você, e eu tento uma vez, duas vezes, eu não consigo, chega a hora de chamar outra pessoa. Fala assim, ó, eu não estou conseguindo, me ajuda. E há certo poder no número, quando chega em ajudar uns aos outros sobre o pecado. E a gente deve, em vez de deixar a coisa virar pessoal, a gente deve chamar outro irmão. Não para vir fazer coro para a nossa voz, mas um irmão neutro, que venha ouvir os dois lados e que venha nos ajudar a fazer julgamento sentido. Porque talvez você esteja errado. Você esteja achando que você está vendo pecado, mas aquilo não é pecado. E aí um irmão, um terceiro irmão vem, ouve os dois lados e ajuda. Fala assim, olha, você está exagerando nisso daqui, eu não vejo isso como pecado, porque olha essa escritura, e você precisa mudar isso. E aí faz sentido, é mais uma perspectiva para a gente fazer sentido do que não está tão claro, pelo menos para um dos dois lados. Um outro passo para a gente ajudar uns aos outros, a gente precisa mostrar o caminho do arrependimento. Digamos que eu entenda, realmente eu estou em pecado, eu quero mudar. Um passo tão importante, o que eu faço? O que eu devo fazer para mudar? E a gente precisa da ajuda de alguém, muitas vezes, para falar, olha, outras pessoas que pecaram fizeram isso. Você pode ser radical na sua vida. Volta lá e tenta reparar essa situação na sua vida. Pede perdão para quem você ofendeu. Vende ou dá essas coisas que você conseguiu de maneira desonesta. Deleta essas músicas que você baixou sem pagar por elas. Porque o direito autoral é algo que pertence a alguém. E se você baixou uma música, um vídeo, um filme, e você não pagou por ele, a não ser que o autor tenha te dado permissão expressa para você ter essas coisas, você deve apagá-las, porque não são suas. E você continua roubando elas, se você as mantém debaixo da sua posse. Se o irmão não enxerga essa situação com clareza, você pode e deve oferecer conselhos. Você não acha que você devia fazer isso também? Olha o exemplo aqui de Jesus. Você acha que seu arrependimento está completo? Você não acha que você deveria dar mais esse passo que as Escrituras nos instruem a dar? Você não está forçando ninguém a fazer nada, mas você está dando direção. Você está instruindo um ao outro sobre o pecado, que precisa de arrependimento em nossas vidas. Se o fardo pesado vai deixar de ser pesado. Se a gente quer viver de fato leves, é nossa opção também. A gente pode conviver com o fardo pesado do pecado. Deus dá essa liberdade para cada um de nós. Mas se a gente quer vencer, se a gente quer andar livres, esses são passos que a gente precisa dar para vencer. A gente deve ser urgentes. Apesar da gente precisar depender de Deus em oração, a gente também precisa lembrar que o pecado destrói a alma das pessoas. Que quanto mais tempo passa e as pessoas não se arrependem, é a alma delas que está em jogo. É a dor no coração delas que está as fazendo sofrer. E por isso a gente deve ser urgentes. A gente deve buscar falar uns com os outros assim que possível. A gente deve criar situações para que possam ocorrer momentos onde a gente fala uns para os outros. E não só esperar, eu estou esperando o momento ideal. Talvez o momento ideal não vai chegar se você não for proativo. Se você não tentar marcar. Se você não insistir para estar junto uns com os outros e tentar vencer os imprevistos que a vida corrida nos traz. E por fim, você deve mostrar suporte e fazer seguimento com o irmão ou a irmã que você está buscando ajudar. Às vezes a gente tem um ótimo tempo, a gente ajuda o irmão a ver o pecado, o irmão quer mudar, a gente dá direções sobre como ele pode mudar ou ela pode mudar, e aquele tempo termina ali. E a gente nunca mais toca no assunto. A gente não pergunta uma semana depois ou dias depois como está aquela situação na sua vida. E por mais que a gente queira
nos vê livre do fardo pesado. É difícil vencer pecado. Especialmente aqueles pecados que são parte do nosso caráter. Não, são coisas que a gente vai demorar para mudar. Que por mais esforço que a gente faça, vai custar muito para a gente mudar. A gente precisa da ajuda uns dos outros. Precisa de um ombro amigo, não para cobrar a gente. Tudo isso daqui parte do pressuposto de que nós queremos nos ver livres do pecado. De que nós queremos ser libertos. E querendo vencer o fardo pesado, a gente precisa da ajuda uns dos outros para carregar os nossos fardos pesados. Eu queria mostrar um vídeo de como crianças reagem quando elas estão diante de um prato vazio. No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. ¿Vale? A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Ahora no. ¿Es este o este? Este. Y vamos a hacer magia. Algumas necessidades da vida são facilmente percebidas, na verdade, como essas da criança. Imediatamente, pô, eu tô com comida, você tá sem. E com o espírito puro das crianças, pô, eu vou dividir. Você vê ali algumas crianças até pegando a metade maior do sanduíche. E assim é a vida. A gente enxerga algumas necessidades que são facilmente percebidas por nós. E a gente vai lá e supre. Algumas outras necessidades não são tão facilmente percebidas. E o fardo pesado do pecado se encaixa nessas necessidades. Não quer dizer que elas não são sérias. Não quer dizer que elas não são reais em nossas vidas. São reais na vida de cada ser humano. Quer elas aceitem esse fato, quer elas não aceitem esse fato. Irmãos, Deus conta conosco para que a gente seja instrumentos em suas mãos, para a gente suprir a necessidade que cada um de nós tem de carregar os nossos fardos pesados, os fardos pesados dos nossos pecados. Que nós sejamos esse instrumento nas mãos de Deus. Amém? Nós vamos agora celebrar a Santa Ceia. Nós vamos comemorar o fato de que Jesus tanto se importou com nossos fardos pesados, que Ele veio até esse mundo para se conectar conosco, para se ligar a nós, para que a gente tivesse a chance de entender quais são esses fardos e principalmente para que a gente tivesse a ajuda para lidar com esses fardos. Vamos nesse momento celebrar isso, nos alegrar. Todos nós que já somos discípulos, um dia reconhecemos esses fardos pesados e nós nos rendemos a Deus. E nós que ainda não somos discípulos, Jesus e Deus quer nos convidar a refletir sobre quais são esses fardos pesados. O ponto de Deus não é tornar a sua vida mais difícil, é ajudar você, trazer descanso, trazer alívio para o seu peso. Vamos orar juntos, como família, por esse momento. Pai, muito obrigado, porque nesse momento pensamos em tudo que o Senhor fez por nós, Pai. O Senhor se envolveu com nossas vidas, o Senhor fez coisas na vida de cada um de nós, Pai. O Senhor, desde quando éramos crianças, desde antes de nascermos, o Senhor já estava agindo, como o Senhor tem agido na vida de cada ser humano, Pai. Eu penso na minha vida, como o Senhor usou as situações difíceis da minha infância, como o Senhor me fez mudar de país, como o Senhor me colocou na casa de pessoas que me ajudaram tanto, Pai.
como o Senhor me trouxe de volta para cá, tudo o que o Senhor fez e como o Senhor costurou, Pai, os eventos da minha vida, para que eu chegasse a um momento onde eu reconheceria o fardo pesado que eu carregava e me trazia tanta tristeza. E eu lembro com gratidão, Pai, reconhecendo isso e entregando minha vida para o Senhor. E como isso trouxe um alívio, tem trazido nesses últimos 15 anos um alívio imenso para mim. Pai, eu sei que cada um pode pensar igualmente, Pai, em como o Senhor agiu de maneira poderosa para nos libertar. Pai, nós queremos te agradecer por isso. Realmente comemorar, Pai, o fato de sermos cristãos. O fato de hoje podermos ter comunhão com o Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor mesmo nos chamou a comermos desse pão que representa o seu corpo, a tomarmos desse suco que representa o seu sangue, para a gente sempre lembrar do que o Senhor fez, Pai. De como o Senhor sacrificou por nós. Obrigado porque isso mostra como nós somos preciosos para Ti. Como nossa vida vale para o Senhor, Pai. A ponto de o Senhor morrer por nós. E queremos encher nosso coração de gratidão nesse momento e de ânimo, Pai, para a gente sair daqui e para a gente colocar essas coisas em prática em nossas vidas. Nós te amamos, nós te oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.